Olá, amigos do RDTV. E Arthur Quioro, que foi anunciado pela presidente Dilma como ministro e assume na próxima segunda-feira, acabou de deixar oficialmente a pasta em São Bernardo do Campo. Acompanhe a primeira entrevista do agora ex-secretário e oficialmente ministro, tomando posse na próxima segunda. Acompanhe. Eu vou fazer uma primeira palavra como ex-secretário de Saúde e ex-presidente do COSENS. Eu estou muito dividido. Existe uma expressão que se chama aporia. É tristeza e felicidade. Sensação de dever cumprido e de que precisa ser mais coisas serem feitas. É vontade de ficar e de partir. É missão cumprida e ao mesmo tempo uma vontade imensa de ajudar quem fica. Isso é muito bom, né? Hoje eu acordei e falei com a minha esposa. Hoje é um dia mais triste e mais feliz da minha vida, né? Porque trabalhar 5 anos em São Bernardo foi um grande privilégio, um grande aprendizado. Eu me considero muito feliz por ter podido dar uma contribuição ao projeto. E acho que não ficou só São Bernardo, acho que a contribuição que a gente deu também foi importante para o ABC, aqui para o nosso estado, e de alguma maneira apoiando as políticas que o ministro Padilha priorizou ao longo desses 3 anos para o país, porque quando se formula uma política em âmbito federal é preciso que essa experiência seja implementada com qualidade, com determinação nos municípios. Então eu me sinto muito feliz e aprendi muito, né, com essa possibilidade de trabalhar em São Bernardo, contribuir no GT Saúde do consórcio, de ter presidido o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e, com toda a dificuldade, construir com meus companheiros e companheiras secretários dos 645 municípios paulistas todo o processo de negociação com o governo do Estado, toda a representação dos municípios paulistas junto ao Ministério da Saúde, né? E passo hoje essas 2 tarefas, a de ser secretário e a de ser presidente do Conselho, para 2 pessoas muito especiais, muito competentes, muito qualificadas. A Odete, aqui em São Bernardo do Campo, uma pessoa que tem total condições, ela é qualificadíssima. Eu conheço a Odete há muitos anos, trabalhei com ela no Ministério, ela está desde 2009 comigo e ela tem total capacidade de dar continuidade a esse projeto, de apoiar, assessorar o prefeito Luiz Marinho e liderar essa nossa equipe da Secretaria de Saúde. E passo a presidência do COSENS para o Dr. Fernando Monte, secretário de Saúde do Bauru, um profissional extremamente qualificado, um gestor experiente, está desde 2009 também no comando da Secretaria de Saúde de Bauru, muito habilidoso nas relações tanto com os secretários como com o governo do estado, com o Ministério da Saúde, e isso é muito importante, porque às vezes o cidadão comum, o próprio trabalhador não tem noção do quanto é difícil e ao mesmo tempo extremamente importante construir processos de pactuação entre as esferas municipal, estadual e a União para poder estruturar um sistema para um país continental, para um país que tem autonomia federativa para cada esfera de governo, certo? Em que a União não manda no estado e não manda nos municípios e que tudo que se constrói, mesmo quando a gente tem lei, e eu dou o exemplo do SAMU aqui em São Paulo, tudo depende sempre do processo de pactuação. Então eu fico muito tranquilo de permitir que o Fernando Monte assuma essa responsabilidade, tá certo? Porque há uma diretoria, há todo um conjunto de secretários de diferentes partidos, diferentes cidades, pequenas, grandes, médias, que vão conseguir dar continuidade a esse trabalho que a gente vinha fazendo no estado de São Paulo. Você falou da questão de pegar a rede desestruturada aqui em São Bernardo, e você comentasse um pouco da expectativa que você tem para assumir o Ministério agora, e se já deu para conversar com o Padilha nessa viagem para Cuba, de algum planejamento que pode ser feito? Fez a transição? Já tem uma transição mais ou menos informal? Primeiro vamos falar um pouco sobre a questão da pesquisa. Os jornais, a imprensa regional, mesmo no período pré-eleitoral em 2008, fez várias pesquisas e uma das coisas que o Marinho, eu sempre me lembro que ele me mostrou, foi a pesquisa que ele tinha, pesquisa eleitoral, né, como candidato, e a pesquisa que os órgãos de imprensa regional tinham feito, que apontavam a saúde disparado como principal problema da cidade de São Bernardo do Campo. Não quero nem me referir aos outros municípios, mas a São Bernardo do Campo. E é claro que nós tivemos oportunidade de ir monitorando os resultados.
O nosso resultado não se mede só, por exemplo, pela redução da mortalidade infantil, que foi importantíssima, pela ampliação do acesso das pessoas, pelo aumento do diagnóstico do câncer, aumento da expectativa de vida, produção de mais qualidade. Mas há também critérios que nos permitem hoje apontar que, diferente do que acontece em muitas partes do país, nós deixamos de ser a saúde o principal problema para ocupar uma posição bem inferior. E detalhe, numa área, e vocês também sabem disso, em que uma parte significativa das preocupações das pessoas diz respeito à qualidade da saúde suplementar, dos planos de saúde. Já estava em 4º lugar, tá certo? E bem baixo. Então, a gente foi percebendo também que o caminho que a gente estava construindo estava certo. Por quê? Porque nós usamos os indicadores do SUS, são indicadores técnicos e indicadores de satisfação, né? A gente... Vocês noticiavam isso no começo de 2009, era o tempo todo faltando medicamento, pronto-socorro central, um caos, os pronto-socorros periféricos sem médico, era um caos a cidade, né? E a gente, com muito trabalho, foi conseguindo reorganizar, planejar, criar uma estrutura, convencer os atores políticos e a própria sociedade que, se a gente investisse na construção do SUS, se a gente colocasse na radicalidade as políticas nacionais de saúde, rede cegonha, rede de urgência, né? Se a gente conseguisse qualificar a atenção básica, implantar a rede de UPAs, expandir a agente comunitário de saúde, estratégia de saúde da família, nós conseguiríamos ter resultado. E o que a gente observa 5 anos depois, né? Que isso vem acontecendo. Significa que São Bernardo tem um sistema de saúde perfeito? Claro que não. É um processo em construção, tem inúmeros desafios, mas o que é interessante, está planejado. Nós temos recursos para terminar a construção das unidades básicas. Com o programa Mais Médico, hoje nós temos garantir que as equipes fiquem completas em todos os cantos da cidade, em particular onde a gente tinha dificuldade, no Pós-Balsa, na Vila São Pedro, lá no Imigrantes, no fundão da Vila União, quer dizer, nos lugares, aqui no centro da cidade eu nunca tive dificuldade de colocar médico nem em UPA, nem em unidade básica de saúde, era exatamente onde via a população mais pobre e que é a que mais precisava, né? Depois a implantação do próprio HC, que é estruturante para o nosso sistema. Então nós não temos dúvida nenhuma que a saúde nunca vai deixar de ser um problema, até porque novos problemas passam a ser colocados. Por exemplo, as pessoas passam a viver mais, vamos ter que lidar mais com as doenças crônicas, mas, por exemplo, mesmo em relação ao câncer, nós já estamos nos antecipando. Por quê? Porque a população de São Bernardo vai envelhecer em ritmo acelerado. Nós estamos diminuindo a mortalidade infantil, estamos melhorando o diagnóstico, estamos melhorando o tratamento de hipertensão, de diabetes, ou seja, daquelas causas evitáveis, as pessoas vão viver mais. Se elas vivem mais, elas também vão continuar ficando enfermas, mas muda o padrão de necessidade da assistência farmacêutica, a história do PID, a necessidade de cuidar dos idosos. Então vão sendo novos desafios que vão sendo colocados. Então nós temos absoluta convicção hoje de que nós estamos ano-luz. É uma verdadeira revolução, o que não significa ter que ter prepotência, arrogância de achar que está tudo resolvido, que não tem problema. Essa transição com Padilha... Deixa eu só completar essa resposta. Desde que a presidenta começou a fazer o processo de definição, embora ela não tenha anunciado, né, e a partir principalmente do convite que me foi feito para compor a delegação, né, dela na viagem que foi feita a Cuba, é claro que a gente passou a conversar 24 horas por dia, né? Só que assim, eu trabalhei com o ministro Padilha no Ministério da Saúde. Nós somos amigos há muitos anos, amigos mesmo, quer dizer, companheiros de partido, somos companheiros de militância pelo SUS, né? Temos valores comuns e esse período de convivência com o Padilha, que são de 3 anos e mais agora poucos dias de transição, me fazem cada vez mais compreender que Padilha é uma figura excepcional, uma figura humana, daquelas que poucas vezes eu vi na atividade política, na gestão pública. Ele é uma pessoa sensível, é uma pessoa que compartilha o espaço, né? Nós dois sendo apresentados pela presidenta Dilma para os chefes de Estado, né? Meio parecido com essa brincadeira do Papa, agora tem 2 ministros, né? E ele o tempo inteiro, né? Na audiência com o presidente de Cuba, a gente estabelecendo não só negociações em relação ao programa Mais Médico, mas em relação ao complexo industrial na área da saúde, né? E a presidenta já me dando a determinação de que eu liderasse por parte do governo algumas questões, ele o tempo inteiro, né, me colocando numa posição, me instruindo, me passando as informações. Então, eu diria para você assim que é muito tranquilo viver um processo de transição com alguém tão digno, tão companheiro, tão solidário
como o ministro Alexandre Padilha. Na verdade, está sendo um grande privilégio e uma segurança muito grande. Recomendação especial dele para essa transição? Algum ponto que ele chamou atenção para ser prioritário? Muitos. Você deve perguntar a ele. São dicas de amigo, são dicas de companheiro, são dicas de alguém que está profundamente interessado em que a gente dê continuidade às questões que ele hoje nos traz.